Bom, vamos lá, será a nossa terceira e última aula sobre o primeiro capítulo do Barry Stroud, onde ele expõe o problema cético do mundo exterior. Ele vai fazer agora uma avaliação global dos resultados a que ele chegou depois de examinar o problema, de expor e formular de maneira mais precisa o problema. Então, ele vai rejeitar, ao fazer essas considerações sobre a posição que a gente chegou, ele vai rejeitar uma interpretação tradicional, muito repetida, e vai tentar mostrar que a situação é muito pior do que parece, que, no fundo, nós nos encontramos numa situação desastrosa se o Descartes tiver razão. É sempre a questão condicional, aqui isso vai aparecer mais algumas vezes, né? Então, num primeiro momento, ele expõe qual é essa posição que nós nos encontramos, que vai mais ou menos do parágrafo 57 ao 59. Ele vai depois expor essa resposta que ele entende que está errada, ou pelo menos é prematura, dos parágrafos 60 a 63. E depois, finalmente, ele vai fazer essa crítica da resposta prematura, que faz um diagnóstico errado da fonte do problema. Mais uma vez, a ideia de fonte do problema é fundamental, né? É por não entender de onde vem a força do argumento cético que essa resposta estaria errada. E, finalmente, após mostrar que o problema surge não de um artifício, de um truque filosófico, mas dos próprios procedimentos cotidianos, né, de conhecimento, ele vai tentar mostrar que, então, a nossa posição é muito pior do que poderia parecer. Não há como diminuir o grau de dificuldade ou o apuro em que a gente se encontra, né? Então, no 57, ele diz, né, eu cito: quero dizer mais algumas palavras sobre a posição em que todos nós estamos, se a conclusão de Descartes, como ele a entende, for correta. Né? Então, se o problema for legítimo, se a gente puder levantar o problema, então se segue, né, que a resposta cética é a única resposta correta. Né? Essa é a conclusão do Descartes. A gente não sabe nada sobre o mundo à nossa volta ou ao nosso redor. Né? O mundo exterior é totalmente desconhecido para nós. Né? Então, simplificando, essa é a posição, né? A gente não pode saber como as coisas são, o máximo que a gente pode saber é como elas aparecem para nós. Isso eu posso dizer que eu percebo a folha como uma coisa verde, mas se ela é verde mesmo, eu não sei, eu sequer sei se a folha existe. Né? Então, eu não posso inferir de eu percebo que a folha é verde para a folha verde, e, portanto, eu não posso saber que a folha é verde. Né? Eu posso dizer, eu percebo que a folha é verde, mas eu não posso dizer, eu sei que a folha é verde. Né? Bom, ele vai dizer, então, que essa posição em que a gente se encontra, ela no fundo, é um impasse. Né? Ele diz, se estamos no impasse em que Descartes se encontra no final da sua primeira meditação, não podemos dizer, por meio dos sentidos, se estamos sonhando ou não. É por isso, eu posso dizer, eu percebo que a folha é verde, mas se por um acaso eu estiver sonhando, não tem uma folha verde. Eu não posso dizer, né, a folha é verde, e eu tampouco posso saber que a folha é verde. Né? Então, nós não podemos afirmar que nós sabemos algo a respeito do mundo. Né? Mas aqui é interessante, ele passa dessa conclusão negativa, dizer não sei nada sobre o mundo, né? Que é a tese cética negativa,
por uma posição que, de fato, no fundo, é mais próxima da posição cética verdadeira, lá dos céticos antigos, né, dos pirrônicos, e também se aproxima um pouco da posição que o próprio Descartes parece tirar no final da sua primeira meditação. Porque se, de um lado, a gente não pode dizer se está sonhando ou não, portanto, a gente não pode dizer se a gente sabe algo a respeito do mundo, a gente também não pode negar que a gente saiba algo a respeito do mundo, porque pode ser que a gente não esteja sonhando e que, então, ao perceber que a folha é verde, eu sei que a folha é verde, se eu não estiver sonhando, mas pode ser que eu não esteja sonhando, não é? Então, o Barry Stroud, ele vai dizer que a gente não pode, no fundo, nem afirmar e nem negar, né? Então, eu continuo, né? Eu cito um outro trecho aqui do parágrafo 58, ele fala assim: é claro que também não estamos em condições de afirmar o contrário. Não podemos concluir que não estamos sentados diante do fogo. Simplesmente não podemos dizer qual dos dois é o caso, né? Então, aqui é um procedimento que aparece em muitos outros textos do Barry Stroud, e que, de um modo geral, ele parece estabelecer um lado, ou argumentar contra um lado, mas depois a gente percebe que nem um lado, nem o outro lado podem ser, são aceitos por nós, né? A gente não pode dizer qual é o correto, né? Se é afirmar que temos conhecimento ou se é negar que temos conhecimento, se é afirmar que podemos estar sonhando ou negar que estamos sonhando. E, de alguma maneira, o lado afirmativo e o lado negativo, eles se equivalem, né? Então, o impasse talvez não seja simplesmente dizer que a gente não tem conhecimento, mas o impasse em que a gente está, de alguma maneira, não nos permite nem afirmar, nem negar nada. E isso, por definição, é o que se chama de suspensão do juízo, né? Quando a gente não julga, né, nem se a coisa é assim ou que a coisa... A gente não julga nem que é assim, nem a gente julga que não é assim, né? A gente nem afirma, nem nega, né? Então, a respeito dos objetos físicos ou dos corpos materiais, né, a posição mais correta, no final das contas, seria a suspensão do juízo, né? E aí, mas isso é a respeito do mundo, né? A respeito do mundo, a gente não pode afirmar nada, mas também não pode negar nada, né? É possível que as coisas sejam tal como elas aparecem para nós, né? E aí o Barry Stroud vai se perguntar, nessa posição em que a gente tem um impasse a respeito de como as coisas são no mundo, o que eu posso saber? Né? Então, lá o parágrafo 59, ele se pergunta, até põe um itálico, né? O que podemos saber em um tal impasse? Podemos, talvez, saber quais experiências sensíveis estamos tendo, ou como as coisas parecem ser para nós. Pelo menos essa porção do nosso conhecimento não será ameaçada pelo tipo de ataque que Descartes faz ao conhecimento do mundo, além de nossas experiências. Além é no sentido de por trás das nossas experiências, né? Quer dizer, se eu posso inferir com base nas minhas experiências, por exemplo, na minha experiência agora de que a folha é verde, se eu sei que no mundo, né, o mundo é tal como ele parece ser para mim, isso é, se as folhas são verdes, né? Então, há algo que, de fato, a gente pode saber, a respeito do qual a gente não precisa suspender o juízo. Nós não estamos num impasse. Eu acho que aqui a palavra impasse, só para terminar esse comentário, ela é uma boa tradução do que os céticos antigos chamavam de aporia, né? Nós nos encontramos em uma aporia a respeito do que a gente pode saber sobre o mundo à nossa volta, mas nós não temos uma aporia ou um impasse, isso é, nós podemos saber algo a respeito das nossas experiências sensíveis, isso é, de como o mundo aparece para nós, né? Essa, então, é a posição em que nós nos encontramos.
Pois bem, tradicionalmente, se interpreta essa posição, né, como se houvesse entre nós e o mundo um obstáculo, uma barreira, né? É como se erguesse um muro, né, entre a pessoa que conhece e o objeto físico que é conhecido, né? Essa é uma interpretação bastante difundida e que veio a ser chamada de o véu das ideias, porque o Descartes chamava as nossas percepções sensíveis de ideias. Então, entre nós e a coisa material, né, o corpo material no mundo, existiria, então, uma espécie de entidade intermediária, que seriam, para usar outra palavra, né, uma representação, e que nós não teríamos acesso direto a, ao objeto físico no mundo, mas nós poderíamos falar algo a respeito desse objeto físico no mundo por meio da nossa percepção sensível. Bom, as sensações para o Descartes são ideias na mente, são representações mentais, né? São entidades na mente que representariam as propriedades do objeto. Então, eu, ao olhar para uma folha, eu teria na minha mente a percepção de que a folha é verde, teria a sensação do verde, por exemplo, né? E, com base nisso, eu poderia inferir, então, que a folha no mundo é verde, né? Então, seria por meio das nossas percepções, ou com base nelas, é que nós poderíamos falar dos objetos lá fora. Então, entre nós e o objeto lá fora, existiriam essas representações, né? É o que o Barry Stroud fala no parágrafo 60. Eu cito: pode parecer que isso nos coloca diante de uma barreira entre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Haveria, então, um véu de experiências sensíveis ou objetos sensoriais que não poderíamos ultrapassar, mas que não seria nenhum guia confiável para o mundo além do véu, né? Então, é uma espécie de anteparo. Quer dizer, eu posso conhecer como as coisas aparecem para mim, mas eu não posso conhecer por meio de como as coisas aparecem para mim, como elas são de fato na realidade. Bom, o Bergstraud imediatamente ele já mostra que ele não está muito de acordo com essa interpretação. Ele vai dizer que aqui haveria uma rejeição prematura do problema filosófico, rejeição essa baseada numa ideia errada ou num diagnóstico errado da fonte do problema, né? Qual seria o diagnóstico? Por que interpretar o problema filosófico do mundo exterior como se fosse um problema de uma barreira, né, entre nós, de um véu das experiências sensíveis, ou um véu das ideias, né, o véu das representações? Por que isso aqui estaria errado, né? Antes de eu continuar um pouco, é interessante, se vocês forem ler um texto do Oswaldo Porchat, né, o filósofo brasileiro de quem eu já falei algumas vezes para vocês. O Porchat, num texto de 1986, parece enveredar por esse caminho, né? O Porchat parece aceitar que, de fato, o problema do mundo exterior surge por causa desse véu das ideias, né? É porque há uma teoria filosófica sobre a percepção, entendida como uma barreira entre nós e o mundo, que surge o problema, né? Eu já vou voltar a esse ponto aqui, né? Mas então vocês podem ler esse texto do Porchat, Ceticismo e Mundo Exterior, porque no final das contas eu tenho a impressão que o Porchat está aceitando essa interpretação que o Barry Stroud vai criticar aqui, né? Qual é mais exatamente essa interpretação segundo o Barry Stroud? Essa interpretação, ela não entende muito bem a fonte do problema, de onde surge o problema, né?
Isso ele vai responder no parágrafo 64, mas antes ele faz o seguinte comentário, né? Se você rejeita de maneira muito rápida o problema, né? E para o Bergstraud não tem muita outra solução, quer dizer, o problema dessa interpretação não está na tentativa de rejeitar o problema, né? Para o Barry Stroud, se você aceita o problema do mundo exterior, você está comprometido com o ceticismo, com a tese de que a gente não sabe nada a respeito do mundo. Então, a única esperança para ele, Barry Stroud, é justamente rejeitar o problema. Mas como que a gente rejeita esse problema? Isso depende de como a gente entende a força do problema, a fonte do problema, de onde ele surge, né? Ah, com essa reação de rejeitar rapidamente o problema, se minimiza a seriedade do impasse, né? Parece que tudo que é relevante é preservado, né? Na medida em que a gente continua tendo as mesmas experiências, as mesmas sensações, percepções do mundo, quer dizer, mesmo que eu diga que eu não posso saber como o mundo é, digamos assim, em si mesmo, eu poderia continuar vivendo a minha vida como eu sempre vivi, porque vai continuar me aparecendo que tem um computador na minha frente, que eu estou sentado numa cadeira, né? O computador está em cima da mesa, me parece que é dia, se eu levantar e sair lá fora, eu vou ver pessoas andando na rua, eu posso ir no supermercado, comprar maçãs e conversar com a caixa, entendeu? Eu pago. Tudo isso vai continuar me aparecendo, né? Então, vem muito essa ideia de que há uma teoria filosófica sobre a realidade, né? Então, os filósofos começam a falar, olha, uma coisa é eu dizer a folha é verde, outra é dizer a folha é realmente verde. Então, esse realmente parece simplesmente apontar para uma invenção que os filósofos fizeram, que é para além desse mundo que nos aparece, haveria o mundo real com R maiúsculo, e que bastaria eu deixar de lado essa invenção dos filósofos. Tudo bem, a gente não pode conhecer essa realidade com R maiúsculo, né? Eu posso dizer que a folha é verde, porque me aparece que a folha é verde, eu não posso dizer a folha é realmente verde, porque, bom, os filósofos inventaram uma realidade que não é simplesmente essa folha que eu percebo, seria uma outra folha, diferente da folha que eu percebo, e o que eu estaria perdendo, então, né, seria algo, seria simplesmente algo inventado pelos filósofos. Os filósofos inventam uma certa noção de realidade e depois mostram que a gente não pode conhecer essa realidade que eles mesmos inventaram. É aquele velho ditado, brincadeira, né? A filosofia é tal e qual, que com a qual... Não, como é? A filosofia é aquela... Já esqueci. Tá vendo? Eu fico gravando aula aqui, eu precisava ter anotado isso aqui. Depois eu lembro, né? Acho que a filosofia é aquela que, com a qual ou sem a qual, o mundo continua tal e qual, né? Então, é isso, quer dizer, continua tudo igual, né? Então, o Barry Stroud diz, eu cito, parágrafo 63, nada angustiante sobre nossa situação cotidiana no mundo comum teria sido revelado por um filósofo que simplesmente inventa ou constrói algo que chama de realidade ou mundo exterior e depois demonstra que não podemos ter acesso a ele. É muito comum isso, quer dizer, muitos filósofos vão simplesmente diminuir a importância do ceticismo filosófico, ou não sei o quê, dizendo que quando você fala a folha é verde, ou quando você fala a folha é realmente verde, o realmente não acrescenta nada. Nossa, eu cansei de ouvir gente falando isso, né? O Barry Stroud está dizendo, essas pessoas não entenderam isso, né? Não entenderam, por exemplo, o que significa falar realmente na filosofia. Quando o filósofo acrescenta o realmente, do que ele está falando? Quer dizer, essa ideia de que ele está falando de uma realidade teórica postulada por ele, que depois descobre que não dá para conhecer essa realidade que ele postulou, né? Inventou, né?
Por quê? Né? Então, aqui vem a ideia do Barry Stroud. O problema não surge de uma espécie de teoria filosófica, uma teoria sobre a realidade, uma teoria sobre a representação, uma teoria sobre a mente humana. Se vocês forem lá ler o texto do Porchat, Ceticismo e Mundo Exterior, é o que ele disse. Né? Muitos filósofos, um pouco na esteira do pragmatismo, falam assim, e até do Wittgenstein, também muitos wittgensteinianos, dizem, né, essa coisa. Bom, entre usar a expressão, né, a folha é verde, e usar a folha é realmente verde, bom, os usos são os mesmos, então isso mostra que o realmente aqui não significa nada. Então, filosofia, ceticismo, pseudo-problema, entendeu? Esse tipo de resposta prematura, apressada do ponto de vista do Barry Stroud, e até errada. Né? Por quê? Porque não entende a fonte do problema. Né? Acha que a fonte do problema é uma teoria construída e inventada pelo filósofo, né? A realidade, né? A percepção como representação mental, a mente como algo imaterial separado do corpo e tal. E o Barry Stroud vai dizer, não, não é daí que surge surge o problema filosófico do mundo exterior. Né? Ele diz lá no parágrafo 64, então, que, embora atraente e natural, essa resposta se baseia ou está baseada numa incompreensão. Qual que é a incompreensão? A incompreensão é essa que eu acabei de falar, de que a ideia, né, digamos assim, a incompreensão é de que se alcançou a conclusão cética somente por artifício. Não é verdade. Quer dizer, se o Barry Stroud apresentou de maneira adequada a força do argumento cético, a conclusão ela foi alcançada porque o raciocínio do Descartes ele segue os mesmos procedimentos que a gente emprega na vida cotidiana. Né? Se a conclusão cética que o Descartes extrai da sua investigação for realmente similar aos tipos de avaliações habituais que fazemos do nosso conhecimento na vida cotidiana, então ela não foi alcançada por artifício. Ao contrário, a dúvida, de alguma maneira, ela surge ou emerge da própria vida cotidiana, daquelas maneiras usuais que nós estamos habituados a conhecer e a investigar as coisas, né? E dizer que conhecemos, depois de uma investigação, que elas são assim ou assado. Então, há um sentido comum das expressões conhecimento e realidade que são preservados aqui. Não se trata de elevar artificialmente, né, os níveis de conhecimento, ou chamar de realidade algo que não é o que a gente chama de realidade. Não. Essas expressões, segundo Barry Stroud, continuam sendo usadas com o seu significado comum, né, da vida cotidiana. Né? E aí ele retoma aqueles exemplos que a gente já viu, né, do pintacilgo, né, do criminoso que tem um álibi que ele estaria em Cleveland e tal. Né? E relembrando esses exemplos, ele diz que nesses exemplos, eu cito, não há sugestão de que o que descobri é que me falta alguma coisa especial, esotérica, chamada conhecimento real, ou que me falta conhecimento de algum domínio exótico, até então inédito, chamado de realidade. Né? Não, se a gente não sabe, porque se a gente não excluiu certas possibilidades, né? No caso do pintacilgo, no caso do criminoso, então a gente não pode saber, o Barry Stroud vai dizer que esse mesmo procedimento empregado na vida cotidiana, ele também é empregado na filosofia. Né? Mas antes disso, eu queria fazer um comentário, eu vou fazer duas citações, eu vou começar pela primeira citação, porque eu quero insistir um pouco mais nessa crítica que se faz com frequência de que a palavra realmente não tem significado nenhum, sobretudo de certos Wittgensteinianos. Né? Então, entre dizer a folha é verde, a folha é realmente verde, a palavra realmente não tem significado nenhum. Quer dizer, é preciso entender quando o filósofo diz, né, o realmente, e nessa sua investigação, o que significado tem essa palavra. Né? Então, eu gostaria de insistir um pouco mais nesse ponto. Lá no parágrafo 66, diz assim o Barry Stroud:
Não se sugere, nesses casos, que são esses da vida cotidiana, e incontáveis outros semelhantes que, de alguma forma, durante nossas reflexões sobre se e como sabemos algo, fomos obrigados a mudar ou a elevar nossa concepção de conhecimento para algo diferente chamado de conhecimento real, no qual não dávamos de início nenhum sinal de estarmos interessados. Nem é plausível sugerir que nossas avaliações comuns do conhecimento, de algum modo, nos conduziram a postular uma realidade que seria um mero artefato das nossas investigações sobre o conhecimento. Então, ele está insistindo, né, que nesse procedimento, no raciocínio de Descartes, a gente não mudou a nossa concepção de conhecimento, ou, em termos do Foucault, nós não subimos o nível de escrutínio, nem passamos a falar de outro tipo de realidade, que não aquela realidade que estava em jogo desde o começo, né? Então, o que significa realmente aqui? Eu continuo lendo um trecho do parágrafo 66. Quando perguntamos se realmente sabemos algo, em vez de se sabemos algo, mas se realmente sabemos algo, estamos apenas perguntando se sabemos isso. O realmente significa que fizemos reflexões subsequentes sobre o assunto, que estamos sujeitando a um escrutínio mais cuidadoso ou que o conhecimento está sendo contrastado com outra coisa, mas não que acreditamos em alguma coisa chamada de conhecimento real, o qual é diferente ou mais elevado do que o conhecimento comum no qual estamos interessados, né? Então, se a gente sabe algo, ou se a gente realmente sabe algo, né, nós estamos, claro, perguntando se a gente sabe mesmo. Mas perguntar se a gente sabe mesmo significa que nós estamos examinando com mais cuidado, né? Mas examinar com mais cuidado é, em vez de contrastar o pintacilgo com o canário, é o pintacilgo com o pintacilgo sonhado, né? Mas não é algo mais elevado ou diferente daquilo que a gente sempre faz, né? Mas tem um significado no realmente, que é justamente essa investigação extra, né, que a filosofia procura fazer. Bom, se, então, o problema surge da vida cotidiana, porque a gente continua raciocinando da mesma maneira que a gente sempre raciocina, né? Então, a conclusão cética, a nossa situação é muito pior do que parece, e essa conclusão cética ela é desastrosa. Não há consolo, porque alguém poderia pensar assim, bom, eu não perdi nada de importante, eu continuo levando a minha vida, então tudo bem, eu só falo daquilo que me aparece, não falo de como as coisas são, e daí, né? O Barry Stroud vai dizer que, na verdade, se não mudou o significado das palavras conhecimento, realidade, então o que acontece é que a gente perdeu o mundo do qual a gente partiu, né? Na verdade, se nós não estamos falando de uma outra realidade, se a gente não postula, por meio de uma teoria filosófica, uma outra realidade, mas o tempo inteiro o que está em jogo é esse mundo no qual nós vivemos, então é desse mundo que a gente não sabe nada, né? Então, não haveria uma espécie de consolo do tipo, bom, a gente pode estar preso nas nossas representações, mas que importa? Do ponto de vista prático, tudo continua igual? A resposta do Barry Stroud é a seguinte, eu leio, né, parágrafo 69. O que percebemos e aquilo com o que estamos em contato sensorial direto não é nunca um objeto físico ou um estado de coisas, mas somente uma representação, algo que poderia ser exatamente do modo como é, mesmo se não existisse absolutamente nenhum objeto do tipo que ela representa. Assim, se tivéssemos de nos contentar com o domínio de coisas sobre as quais poderíamos ter conhecimento, mesmo se a conclusão de Descartes fosse correta, não estaríamos nos contentando com o mundo confortável com o qual começamos, né? Então, não é um mundo teórico, artificial, inventado pelos filósofos, é esse mundo no qual a gente vive e do qual a gente sempre esteve falando, que não pode ser conhecido.
E mais, né, quer dizer, à medida em que eu, como eu falei, eu posso sair, encontrar pessoas, conversar com elas, parece que eu não perderia o mundo e não perderia o meu convívio social. Não, na medida em que o mundo é perdido, as outras pessoas que fazem parte desse mundo também serão ah, perdidas. Quer dizer, também eu não estaria conversando com outras pessoas se eu estivesse confinado às minhas representações ou às minhas percepções sensíveis, né? Então, no parágrafo 70, diz o Barry Stroud, estritamente falando, não há comunidade de pessoas agindo e tendo experiências e pensamentos sobre as quais eu possa saber algo, caso Descartes esteja certo. Sempre é condicional. Outras pessoas, como eu as entendo, não são simplesmente experiências sensoriais minhas. Elas também, se existem, habitarão um mundo inalcançável além das minhas experiências sensíveis, juntamente com mesas, cadeiras e outras coisas sobre as quais nada posso saber, né? Então, ao rejeitar essa interpretação de que o problema cético do mundo exterior surgiria somente de uma espécie de teorização, né? De um artifício filosófico de postular uma outra realidade ou níveis extremamente altos de conhecimento, que o procedimento não seria um procedimento comum, etc. e tal, isso não teria nenhum impacto prático, de alguma maneira, tudo bem perder esse tipo de coisas, né? O que resta, esse conhecimento das minhas experiências seria absolutamente suficiente para eu levar uma vida boa e feliz. Bom, diz o Barry Stroud, mas, na verdade, o problema do mundo exterior não surge por essa postulação de uma outra realidade, por uma exigência descabida de conhecimento que não segue as práticas epistêmicas comuns, né? Não é nada disso, né? Na verdade, o problema surge justamente, né, da maneira usual, habitual de pensar e investigar, e a gente vai investigar um pouco a mais, com um pouco mais de cuidado, e é isso que significa investigar se a gente realmente sabe o que a gente acha que sabe, e o resultado, então, é que o mundo desaparece e as outras pessoas são tragadas nesse mundo que a gente perde e, portanto, a nossa situação é desastrosa, né? Como sempre, eu falei mais do que eu gostaria, espero que tenha ficado claro a minha explicação da parte final aqui do primeiro capítulo, e depois nós vamos para o capítulo 2.